Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age em conformidade à verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, meditamos nesta hora o Evangelho de João, no capítulo 3, versículos de 16 a 21, um pequeno relato que continua ainda o grande encontro de Jesus com Nicodemos, aquele encontro que vai trazendo tantas revelações e aquece profundamente o coração deste homem que via em Jesus um homem de Deus. E aqui o Senhor traz como a conclusão deste belíssimo encontro, e especialmente falando que Deus, porque tanto nos amou, enviou o seu Filho para esta terra, para que assim não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Portanto, a consequência da proclamação da Boa Nova nos ensina que a fé e o batismo são dois requisitos indispensáveis para alcançar a salvação. E a conversão à fé em Jesus, nos leva ao batismo, que nos dá a graça santificante, como diz o Catecismo. Por esta graça, Deus nos perdoa do pecado original e mesmo dos pecados atuais, se assim caso houver. Ele, por sua bondade, redime toda a pena que nos dividia e agora imprime em nós também um caráter, aquele chamado caráter de cristão. Somos filhos de Deus, membros da igreja, herdeiros da glória do céu e, portanto, pelo batismo, recebemos a habilidade para também receber os demais sacramentos. E é nesse sentido que essa grande catequese de Jesus a Nicodemos, uma catequese batismal, por isso é colocada depois da Páscoa este evangelho, nos faz recordar, pois, que o batismo é absolutamente necessário para o homem se salvar. E dentro desse aspecto, pode acontecer que daí alguém poderia perguntar: padre, mas e como faria quem de repente, por algum motivo, ficou impossibilitado fisicamente do batismo? Existe então, pois, o desejo, ou mesmo o martírio, que é aquele batismo de sangue, ou Deus, em suas multiformes maneiras de manifestar o seu amor, pode também salvar por meio de outras formas que sequer conhecemos. Agora, do quanto se fala em relação ao batismo, especialmente de crianças, já Santo Agostinho dizia que de nenhum modo se pode rejeitar nem considerar como desnecessário o costume da igreja de batizar as crianças. Antes, pelo contrário, há de se admiti-lo que, por ser assim uma tradição apostólica, mesmo o Código de Direito Canônico também traz isso muito claro, que os pais têm a obrigação de procurar que os seus filhos sejam batizados dentro das primeiras semanas de vida, logo após o nascimento, para que assim então possam dar a seu filho a graça merecida, filhos de Deus. E esta graça, o Evangelho deixa muito claro, porque Jesus veio não para condenar, mas para salvar. É preciso apresentar, pois, a salvação
aqueles que de fato desejam. E essa apresentação se dá, então, como se pode ver, por meio dos sacramentos. O Cristo, que é mediador, que é caminho, que é vida, que é verdade, que é, portanto, o caminho de salvação, ele se torna presente em nossas almas por meio do sacramento e, portanto, aqui entendemos a necessidade real, tanto que chamamos muitas vezes o batismo de porta, a porta para a vida cristã. Ninguém se pode salvar a si mesmo. E por mais que alguém talvez se julgue temente a Deus, se não vive os sacramentos, ainda há um temor aqui com uma certa frivolidade e com certeza isso não é da vontade de Deus. Aqui queremos hoje, queridos irmãos, agradecer a Deus que de tantas maneiras nos possibilita a perseverança. Quem perseverar até o fim será salvo. Quem procura viver realmente na luz, recebe dessa luz, recebe dessa graça. Nós queremos perseverantes, humildemente seguir os passos de Jesus. Se nos primeiros tempos da igreja, ainda na igreja apostólica, os primeiros séculos, havia frequentemente esse desejo de muitas conversões e de muita gente que ia aderindo à fé, também hoje se percebe esse fato. E louvamos a Deus por isso, porque afinal, a graça de Deus, ela vem em auxílio da nossa fraqueza, para que assim possamos então, em Cristo, viver a nossa fé. O Senhor vai subir, vai ser sentado à direita do Pai, isso ainda vamos viver ao longo desse tempo da Páscoa, e ao final do Evangelho o Senhor vai dizer, no versículo 21, quem age conforme a verdade se aproxima da luz, para que se manifeste assim as ações realizadas em Deus. Ou seja, também nós queremos estar cada vez mais à direita do Pai, junto com Cristo, nos aproximar da luz que é Ele próprio. Hoje pedimos ao Senhor essa graça de perseverança, alegria, e que não nos falte o poder do Senhor em nós para atuarmos conforme o seu querer e assim cumprirmos fielmente a sua divina vontade. Deus te abençoe.